Você sabia que existe uma cor específica que, segundo os ensinamentos espirituais de Padre Pio, funciona como um verdadeiro imã para energias negativas, olho gordo e cargas espirituais pesadas? E o mais chocante é que milhões de pessoas usam essa cor todos os dias, completamente inconscientes do perigo invisível que estão atraindo para suas vidas. Padre Pio de Pietrelcina, o santo italiano que carregava os estigmas de Cristo e tinha o dom de ler almas, deixou avisos claríssimos sobre cores, vestimentas e como nossa aparência física pode abrir ou fechar portas para o mundo espiritual. O que vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você se veste, como decora sua casa e até mesmo como você se apresenta ao mundo. Porque quando você terminar de assistir este vídeo, vai entender por que tantas pessoas de fé evitam esta cor específica e por que Padre Pio alertava seus filhos espirituais para terem extremo cuidado com ela. Mas antes de revelar qual é essa cor perigosa, você precisa entender o contexto espiritual completo por trás desse ensinamento. Porque não se trata de superstição nem de crendice popular, mas sim de uma profunda sabedoria espiritual que vem sendo transmitida através dos séculos por santos, místicos e pessoas verdadeiramente conectadas com Deus. Padre Pio viveu entre 1887 e 1968 e durante toda a sua vida, especialmente nas décadas em que atendeu milhares de pessoas em confissão e direção espiritual no convento de San Giovanni Rotondo, ele demonstrou uma capacidade sobrenatural de perceber não apenas os pecados das pessoas, mas também as influências espirituais que as rodeavam. Existem centenas de testemunhos documentados de pessoas que chegavam até Padre Pio e ele imediatamente identificava se aquela pessoa estava sob ataque espiritual, se carregava algum tipo de opressão demoníaca ou se estava sendo alvo de inveja e mal olhado de terceiros. E uma das coisas que Padre Pio observava com atenção era justamente a forma como as pessoas se vestiam, porque para ele, as roupas não eram apenas tecidos que cobriam o corpo, mas verdadeiras antenas espirituais que podiam atrair ou repelir determinadas energias. Ele ensinava que existe uma linguagem invisível nas cores, uma linguagem que o mundo espiritual compreende perfeitamente, mesmo que nós, seres humanos limitados à percepção física, não consigamos captar imediatamente. Agora você pode estar se perguntando, mas por que uma cor específica seria tão perigosa? E a resposta está na natureza da inveja humana e na forma como as energias espirituais negativas se manifestam no mundo material. A inveja, segundo os ensinamentos de Padre Pio e de toda a tradição mística cristã, é uma das forças mais destrutivas que existem, porque ela não ataca apenas quem a sente, mas principalmente quem é o objeto dela. Quando alguém sente inveja de você, essa pessoa emite, mesmo que inconscientemente, uma energia negativa, direcionada especificamente para você. Uma energia que busca diminuir sua luz, roubar suas bênçãos e atrapalhar seus caminhos. E existem cores que funcionam como megafones para essa inveja. Cores que praticamente gritam para o mundo espiritual. Olhe para mim, repare em mim, veja o que eu tenho, veja como eu sou. São cores que chamam a atenção de forma tão intensa que despertam automaticamente a comparação, a cobiça e o desejo de que você não tenha aquilo que está exibindo. E a cor que Padre Pio mais alertava sobre, a cor que ele considerava mais perigosa do ponto de vista espiritual, era justamente o vermelho intenso, especialmente o vermelho vivo, berrante, chamativo. Mas não estou falando de qualquer tom de vermelho. Estou falando especificamente daquele vermelho que parece gritar, aquele vermelho que chama toda a atenção do ambiente, aquele vermelho que faz todas as cabeças virarem quando você passa. Padre Pio ensinava que o vermelho, por ser a cor do fogo, da paixão, do sangue, da intensidade, carrega uma energia extremamente potente que, quando mal utilizada ou usada sem consciência espiritual, pode abrir brechas gigantescas para ataques de inveja, olho gordo e até mesmo para obsessões espirituais mais graves. Ele dizia que o vermelho é como um farol aceso na escuridão espiritual, atraindo não apenas olhares físicos, mas principalmente olhares espirituais, alguns dos quais carregados de energia destrutiva.
Mas espere, porque isso não significa que você nunca mais pode usar vermelho ou que essa cor seja intrinsecamente maligna, porque não é isso que Padre Pio ensinava. O que ele alertava era sobre o uso inconsciente, exibicionista e vaidoso dessa cor, especialmente quando combinado com uma atitude de ostentação, de querer mostrar-se superior aos outros, de querer despertar admiração ou inveja propositalmente. O problema não está na cor em si, mas na intenção com que ela é usada e no estado espiritual da pessoa que a veste. Uma pessoa verdadeiramente humilde, que usa vermelho por necessidade ou por alguma razão legítima, sem vaidade e sem ostentação, dificilmente terá problemas espirituais relacionados a essa cor. Mas uma pessoa que se veste de vermelho chamativo, justamente para se destacar, para se exibir, para provocar admiração ou inveja nos outros, essa pessoa está abrindo uma porta espiritual perigosíssima, porque está invitando os olhares invejosos a se fixarem nela com toda a força. Padre Pio também ensinava que o vermelho tem uma conexão espiritual com o mundo das paixões desordenadas, com os desejos carnais, com a raiva, com a ira e com tudo aquilo que tira a pessoa do centro espiritual, que é Deus. Por isso, ele recomendava fortemente que as pessoas que estavam em busca de uma vida espiritual mais profunda evitassem o uso excessivo de vermelho, especialmente em situações onde a modéstia e a discrição deveriam prevalecer. Existem relatos documentados de direções espirituais em que Padre Pio orientou mulheres a pararem de usar vestidos vermelhos chamativos, porque ele percebia, com os seus dons sobrenaturais, que aquelas mulheres estavam sendo constantemente atacadas espiritualmente justamente por causa da atenção excessiva que aquelas roupas geravam. Ele via com os olhos da alma como entidades espirituais negativas e pessoas invejosas se fixavam naquelas mulheres, criando verdadeiras correntes de energia destrutiva ao redor delas. E não pense que isso se aplica apenas às mulheres, porque Padre Pio também orientava homens sobre o uso de cores e sobre como a ostentação, em qualquer forma, é um perigo espiritual real. Ele dizia que um homem que se veste de forma excessivamente chamativa, usando cores berrantes e roupas que gritam por atenção, está demonstrando falta de humildade e está se colocando em posição de vulnerabilidade espiritual. A humildade verdadeira, segundo Padre Pio, se manifesta também na forma de se vestir, na simplicidade das cores, na discrição das escolhas. Porque quem é verdadeiramente grande aos olhos de Deus não precisa gritar a sua grandeza através de roupas chamativas ou cores berrantes. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que experimentaram mudanças radicais em suas vidas espirituais depois que passaram a seguir os conselhos de Padre Pio sobre cores e vestimentas. Uma mulher italiana, cujo testemunho foi documentado nos anos 60, relatou que estava passando por uma fase terrível de sua vida, com ataques de pânico constantes, pesadelos horríveis todas as noites, sensação de estar sendo observada o tempo todo e uma sequência inexplicável de azar em todos os aspectos de sua vida. Quando finalmente conseguiu uma audiência com Padre Pio, ele olhou para ela por alguns segundos e disse: "Tire esse vestido vermelho que você tanto gosta de usar e vista-se com cores suaves e discretas por um tempo." A mulher ficou chocada porque ela realmente tinha um vestido vermelho favorito que usava quase toda semana. Um vestido que recebia muitos elogios, mas que também despertava comentários invejosos de algumas pessoas. Ela seguiu o conselho de Padre Pio à risca, guardou o vestido vermelho e passou a se vestir com azul claro, bege, branco e tons pastéis. Em menos de um mês, todos os sintomas que ela vinha experimentando desapareceram completamente. Os pesadelos cessaram, a sensação de opressão se dissipou e sua vida começou a fluir novamente de forma harmoniosa. Outro caso impressionante foi o de um comerciante que havia pintado toda a fachada de sua loja de vermelho vivo, achando que aquilo chamaria mais clientes e aumentaria suas vendas. Nos primeiros meses após a pintura, houve realmente um aumento no movimento, mas logo em seguida começaram os problemas.
Funcionários que adoeciam constantemente, mercadorias que estragavam sem explicação, clientes que entravam na loja e saíam com expressões estranhas, discussões e confusões frequentes no estabelecimento. O comerciante, que era devoto de Padre Pio, decidiu escrever uma carta ao santo pedindo orientação. A resposta que recebeu foi clara e direta. Aquela cor estava atraindo não apenas olhos físicos, mas também olhos espirituais invejosos e malignos. E enquanto aquele vermelho berrante estivesse gritando por atenção, os problemas continuariam. O comerciante repintou a fachada com um tom de bege suave e, gradualmente, todos os problemas misteriosos cessaram e o negócio voltou a prosperar de forma saudável e sustentável. Mas a sabedoria de Padre Pio sobre cores vai muito além do simples vermelho, porque ele tinha uma compreensão profunda de como todo o espectro de cores interage com o mundo espiritual. Ele ensinava que cores escuras demais, especialmente o preto, quando usado em excesso e sem necessidade, pode criar uma atmosfera de tristeza e de afastamento de Deus, enquanto cores extremamente vibrantes e gritantes podem criar uma atmosfera de agitação espiritual e de desconexão com a paz interior. O ideal, segundo Padre Pio, são as cores suaves, naturais, discretas, que não chamam atenção exagerada, mas também não deprimem o espírito. Cores que permitem que a pessoa se movimente pelo mundo sem despertar nem inveja nem desprezo, mantendo-se em um estado de equilíbrio espiritual saudável. E aqui vai uma revelação importante. Padre Pio não estava inventando esses ensinamentos. Ele estava apenas transmitindo uma sabedoria ancestral que sempre existiu na tradição católica e cristã. Se você observar as vestes dos santos ao longo da história, vai notar que a grande maioria deles se vestia com cores discretas, suaves, terrosas, justamente para não despertar vaidade em si mesmos, nem inveja nos outros. São Francisco de Assis vestia um hábito marrom simples. Santa Clara usava vestes cinzas discretas. São Bento estabeleceu para seus monges hábitos pretos simples e sem adornos. Santa Teresa de Ávila reformou o Carmelo justamente para que as freiras voltassem a usar hábitos simples e descalçassem os pés, rejeitando qualquer tipo de ostentação. Todos esses santos compreendiam intuitivamente o que Padre Pio ensinava explicitamente. A forma como nos vestimos tem impacto direto em nossa vida espiritual e nas energias que atraemos para nós. Agora você deve estar se perguntando: o que eu faço se eu já tenho muitas roupas vermelhas no meu guarda-roupa? Devo jogar tudo fora? E a resposta é: use o discernimento espiritual. Se você percebe que quando usa determinada peça de roupa vermelha, as coisas não fluem bem, se você sente que atrai olhares pesados, se você nota que as pessoas ficam estranhas ao seu redor, ou se você simplesmente sente um desconforto espiritual, então sim, considere se desfazer dessa peça ou pelo menos guardá-la por um tempo. Mas se você tem roupas vermelhas discretas, em tons mais suaves, que você usa ocasionalmente, sem vaidade, e que não geram nenhum tipo de problema em sua vida, então não há necessidade de ações drásticas. O importante é desenvolver uma consciência espiritual sobre suas escolhas de vestuário, entendendo que você não é apenas um corpo físico, mas um ser espiritual que interage constantemente com dimensões invisíveis. Padre Pio também ensinava práticas de proteção espiritual para aquelas situações em que você precisa usar determinadas cores por obrigação ou necessidade. Se você trabalha em um lugar onde o uniforme é vermelho, por exemplo, você pode e deve fazer uma oração de proteção antes de vestir aquela roupa, pedindo a Deus que coloque ao seu redor um escudo de luz branca que repila toda a energia negativa e todo o olhar invejoso. Padre Pio recomendava fortemente o uso do escapulário do Carmo, a medalha milagrosa e o rosário como escudos espirituais poderosos contra qualquer tipo de ataque espiritual, incluindo aqueles desencadeados pela inveja alheia.
Ele dizia que uma pessoa que anda com o rosário no bolso, que usa o escapulário sobre o coração e que mantém sua alma em estado de graça através dos sacramentos, está protegida até mesmo contra as forças mais malignas que possam tentar atacá-la. Mas a proteção mais poderosa de todas, segundo o Padre Pio, é a humildade sincera e a caridade verdadeira. Uma pessoa verdadeiramente humilde, que não busca se exibir nem se destacar, que não tem vaidade nem orgulho, essa pessoa está naturalmente protegida contra muitos ataques espirituais, simplesmente porque ela não oferece brechas para essas energias. A inveja ataca principalmente aqueles que se exibem, que ostentam, que querem ser admirados e invejados. Se você vive uma vida simples, discreta, focado em servir a Deus e ao próximo, sem buscar holofotes nem reconhecimento humano, você automaticamente se torna um alvo muito menos interessante para as forças da inveja e da maldade espiritual. É por isso que Padre Pio sempre enfatizava: sejam pequenos, sejam humildes, sejam discretos, e Deus os engrandecerá no momento certo e da forma certa. E tem mais uma dimensão importantíssima neste ensinamento que muita gente não percebe. Quando você deixa de usar cores chamativas e ostensivas, quando você escolhe a discrição e a simplicidade, você está fazendo um ato de caridade para com os outros, porque você não está provocando neles sentimentos de inveja, de inferioridade, de cobiça. Padre Pio ensinava que provocar inveja nos outros, mesmo que sem intenção, é uma forma de prejudicá-los espiritualmente, porque a inveja é um veneno que corrói a alma de quem a sente. Então, quando você se veste de forma discreta e simples, você está protegendo não apenas a si mesmo, mas também protegendo os outros de caírem no pecado da inveja por sua causa. Que amor ao próximo mais bonito é esse, não é mesmo? Padre Pio também tinha orientações específicas para cores, para momentos específicos da vida espiritual. Ele ensinava que durante períodos de penitência, como a quaresma, as pessoas deveriam dar preferência absoluta a cores sóbrias e discretas, evitando completamente cores vibrantes e chamativas. Durante momentos de alegria espiritual, como o tempo pascal, cores mais claras e luminosas eram apropriadas, mas sempre com discrição e sem ostentação. Para momentos de luto ou de grande provação espiritual, ele recomendava cores escuras sim, mas não o preto absoluto e opressivo, mas sim em tons de cinza, marrom escuro ou azul navio, que transmitem sobriedade sem transmitir desespero. Uma coisa fascinante quando estudamos os ensinamentos de Padre Pio sobre cores, é perceber como eles se conectam com sabedorias antigas de diversas culturas e tradições espirituais ao redor do mundo. Não é apenas o cristianismo que reconhece o poder espiritual das cores. Praticamente todas as grandes tradições espirituais da humanidade têm ensinamentos sobre como as cores afetam nossa energia, nossa aura e nossa interação com o mundo invisível. No judaísmo antigo, havia prescrições muito específicas sobre quais cores podiam ser usadas em quais contextos, e o vermelho carmesim era reservado para situações muito específicas, nunca para uso casual ou cotidiano. No islamismo, há orientações claras sobre modéstia no vestir que incluem evitar cores excessivamente chamativas. No hinduísmo e no budismo, monges e praticantes espirituais sérios tradicionalmente vestem cores terrosas e discretas, justamente para não despertar paixões nem em si mesmos nem nos outros. Padre Pio, com sua profunda sabedoria espiritual, estava na verdade resgatando e reafirmando verdades universais que a humanidade sempre soube, mas que a modernidade, com seu materialismo e sua superficialidade, tem tentado apagar. Vivemos em uma cultura que nos bombardeia constantemente com mensagens de apareça, destaque-se, seja notado, chame atenção. Uma cultura que valoriza a ostentação, a exibição, o destaque individual acima de tudo.
E Padre Pio, como verdadeiro profeta de Deus, estava nadando contra essa corrente, alertando que esse caminho leva não à verdadeira felicidade, mas sim à vulnerabilidade espiritual, ao ataque de forças negativas e ao afastamento de Deus. Pense bem, quantas vezes você já viu alguém que vivia se exibindo sempre com as roupas mais chamativas, sempre com as cores mais gritantes, sempre querendo ser o centro das atenções e ao mesmo tempo vivia reclamando de azar, de problemas inexplicáveis, de que tudo dava errado em sua vida? Quantas vezes você já percebeu que pessoas extremamente exibicionistas frequentemente são também as mais problemáticas, as mais infelizes por dentro, as mais atacadas espiritualmente? Isso não é coincidência, é causa e consequência. A ostentação abre portas espirituais perigosas e Padre Pio, com seus dons sobrenaturais, via isso claramente e tentava alertar a todos que quisessem ouvir. E há uma dimensão ainda mais profunda neste ensinamento que precisamos explorar, a questão da intenção. Padre Pio ensinava que Deus olha sempre para a intenção do coração, não apenas para as ações externas. Uma pessoa pode se vestir toda de branco, com a cor mais pura e angelical, mas se seu coração está cheio de orgulho, vaidade e desejo de ser admirada, aquele branco não tem valor espiritual nenhum. Por outro lado, uma pessoa pode estar usando um vermelho por necessidade ou por alguma razão legítima, mas se seu coração é humilde, puro e voltado para Deus, aquele vermelho não trará problemas espirituais. O problema não é apenas a cor externa, mas sempre a atitude interna combinada com a escolha externa. É a combinação de uma cor chamativa com um coração vaidoso que cria a tempestade espiritual perfeita para ataques de inveja e de cargas negativas. Agora vou compartilhar algo que pode parecer assustador, mas que é extremamente importante você saber. Padre Pio, em seus anos de ministério, testemunhou diversas vezes como o uso inconsciente de cores chamativas, especialmente o vermelho intenso, estava diretamente relacionado a casos de obsessão e até possessão demoníaca. Ele percebia, com seus dons sobrenaturais, que demônios específicos são atraídos por certos tipos de energia, e a energia da vaidade extensiva, da exibição orgulhosa, é particularmente atraente para espíritos malignos ligados à luxúria, à vaidade e ao orgulho. Existe documentação de casos em que Padre Pio realizou exorcismos em pessoas que tinham uma ligação doentia com roupas vermelhas extravagantes e que, após se livrarem dessas roupas vermelhas e mudarem seus hábitos de vestuário, experimentaram libertação espiritual completa. Um caso particularmente impressionante foi o de uma mulher jovem que estava obcecada por vestidos vermelhos e que colecionava dezenas deles, gastando todo o seu dinheiro em roupas cada vez mais chamativas e provocantes. Ela começou a ter visões perturbadoras, sonhos horríveis com figuras demoníacas que a elogiavam por sua beleza e por suas roupas, e gradualmente foi perdendo o interesse por tudo que era sagrado, parando de ir à missa, abandonando os sacramentos, afastando-se completamente de Deus. Quando sua família finalmente a levou até Padre Pio, ele identificou imediatamente a presença de uma obsessão demoníaca forte e disse que aquilo havia começado justamente através da porta da vaidade extrema manifestada no vestuário. O processo de libertação incluiu, como primeiro passo obrigatório, queimar todas aquelas roupas vermelhas extravagantes e a mulher fazer um voto de se vestir com modéstia e simplicidade pelo resto da vida. Após isso, Padre Pio realizou orações de libertação e gradualmente aquela mulher foi recuperando sua saúde espiritual. Esse caso extremo nos ensina uma verdade essencial. O mundo espiritual é real, é ativo e está constantemente interagindo conosco através de inúmeros canais. E a nossa forma de nos vestir definitivamente é um desses canais. Não estou dizendo que todo mundo que usa vermelho está possuído por demônios. Isso seria um absurdo e uma distorção completa do ensinamento.
O que eu estou dizendo é que a ostentação vaidosa, especialmente quando expressa através de cores extremamente chamativas, pode sim abrir brechas espirituais que, em casos extremos, e quando combinadas com outros fatores, podem levar a situações de obsessão ou opressão espiritual grave. A grande maioria das pessoas que usa vermelho não vai experimentar nada parecido com isso, mas todas as pessoas que usam cores chamativas com vaidade e ostentação vão, em algum grau, experimentar ataques de inveja e cargas espirituais negativas, porque isso é praticamente uma lei espiritual. Padre Pio também alertava sobre o perigo espiritual de seguir modas que claramente têm como objetivo provocar, seduzir ou chocar. Ele dizia que muitas tendências de moda são literalmente inspiradas por forças demoníacas que querem destruir a dignidade humana, especialmente a dignidade da mulher. Modas que promovem exposição excessiva do corpo, modas que promovem cores agressivas e provocativas, modas que transformam a pessoa em objeto de cobiça alheia. Todas essas modas têm uma origem espiritual maligna e devem ser rejeitadas por quem busca viver em santidade. E ele não dizia isso por puritanismo ou por querer controlar as pessoas, mas sim porque ele via, com os seus próprios olhos espirituais, o estrago que essas coisas causavam nas almas das pessoas. Então, recapitulando tudo que vimos até aqui, Padre Pio nos adverte que o vermelho intenso e chamativo, especialmente quando usado com vaidade e ostentação, funciona como um imã poderoso para inveja, olho gordo e cargas espirituais negativas. Ele nos ensina que cores discretas, suaves e naturais são sempre a escolha mais segura do ponto de vista espiritual. Ele nos mostra que a nossa forma de nos vestir tem impacto direto na nossa vida espiritual e nas energias que atraímos. Ele nos revela que a humildade e a simplicidade são escudos poderosos contra ataques espirituais. E ele nos chama a desenvolver consciência espiritual sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre algo aparentemente simples, como a escolha de cores no vestuário. Agora você tem uma decisão importante a tomar. Você vai continuar vivendo de forma inconsciente, escolhendo cores e roupas baseados apenas em modismos e em vaidade, ou você vai começar a fazer escolhas conscientes, espiritualmente orientadas, que protegem você e que honram a Deus. Você vai continuar se exibindo e chamando atenção excessiva para si mesmo, abrindo portas para inveja e ataques espirituais? Ou você vai abraçar a sabedoria da discrição, da modéstia e da simplicidade? A escolha é sua, mas agora você não pode mais dizer que não sabia, porque o aviso de Padre Pio chegou até você através deste vídeo. E quero que você faça algo importante agora mesmo. Vá até o seu guarda-roupa mentalmente e pense honestamente sobre as roupas que você tem lá. Tem alguma peça que você sabe que é excessivamente chamativa? Tem alguma peça que você usa especialmente para se exibir ou para provocar inveja nos outros? Tem alguma peça que, quando você usa, as coisas parecem não fluir bem? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, você já sabe o que precisa fazer. E não se trata de jogar tudo no lixo de forma fanática, mas sim de fazer escolhas conscientes, de talvez guardar algumas peças por um tempo, de começar a dar preferência para roupas mais